Olá, tudo bem? Eu sou a Vivian, formada em terapia ocupacional há mais de 20 anos e atuando também na neuropediatria há mais de 20 anos. O meu objetivo aqui no canal é trazer para você, terapeuta ocupacional, o entendimento da terapia ocupacional no público infantil e juvenil também. E nós estamos na saga, de nós estudarmos o nosso livro Bíblia da terapia ocupacional, tá bom? Que é o Willard e o Spackman, tá bom? E aí hoje a gente vai aprofundar sobre o estudo do capítulo 53, que vai falar sobre os fatores pessoais. Então, vamos já ao nosso estudo de hoje. Bom, então vamos lá. O que acontece? Hoje a gente vai entender sobre o que é que o terapeuta ocupacional vai trazer para o raciocínio clínico dele a questão dos fatores pessoais. O que acontece? Para você ter a sua atuar como terapeuta ocupacional, você tem que ter um raciocínio clínico afunilado para o que é a terapia ocupacional vai proporcionar para aquele paciente, ok? Então vamos lá. Então, raciocínio clínico, do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, então, o que acontece? Ele vai estar focado nas ocupações diárias. Esse é o fruto do tratamento do terapeuta ocupacional. Todo mundo sabe disso, né? Só que agora, o que é a questão? Que essas ocupações diárias, elas vão ser o resultado de uma somatória, na verdade, de uma sinergia que é importante para que se tenha o resultado das ocupações diárias de qualquer pessoa, ok? Que vai ser os fatores pessoais que nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? Que vão ser as estruturas e os sistemas corporais que vão estar ali, que vai ser da pessoa, ok? E que essa estrutura, esse sistema corporal, que é do João, que é da Maria, que é da Patrícia, que é do Joaquim. Então, eles vão estar inseridos no fator externo, que é geralmente o ambiente em que essa pessoa está ali, seria a casa, o local de trabalho, seriam as pessoas com quem essa pessoa convive, os familiares ali com quem ela, compartilha a casa, os afazeres, compartilha o ambiente de trabalho. Então, eu entendo que, como terapeuta ocupacional, a ocupação, por exemplo, da Maria, o que vai acontecer? A Maria, ela tem o corpo dela, certo? O corpo da Maria é feito de uma estrutura, vamos colocar músculo, ossos, cérebro, órgãos do sentido, e que essas estruturas corporais da Maria vão estar também junto com o sistema corporal. Então, o sistema músculo-esquelético, o sistema cognitivo, o sistema sensorial da Maria, do corpo da Maria, certo? Esse corpo da Maria vai estar envolvido em uns fatores externos. A Maria vai morar em uma determinada casa, em um determinado setor, em um determinado município. Ela vai trabalhar em determinado local, em determinado
setor, com pessoas que ela convive no trabalho, vão ser também outras pessoas que ela vai conviver na casa dela, quando ela for fazer um lazer. Então, o que que acontece? A Maria, diante desses fatores pessoais dela, ela inserida nesses fatores externos que a gente acabou de falar, eles vão estar então dentro de uma sinergia. Um vai estar compensando o outro, somando ali, otimizando, né? É como se fosse uma sinergia mesmo, né? Aquele envolvimento ali dos fatores pessoais e dos fatores externos que vão caracterizar as ocupações diárias da Maria. Você entendendo isso como terapeuta ocupacional, você passa a ter o seu raciocínio clínico justamente no que é quesito da TO, que são as ocupações diárias. Ok? Então, gente, é isso, tá? Da raciocínio clínico da terapia ocupacional. Agora, a gente vai falar, a gente falou da Maria adulta, né? Agora a gente vai falar da questão do raciocínio clínico da TO, do terapeuta ocupacional, que vai trabalhar no infantil. Ok? Então, o que que você tem que pensar em relação ao terapeuta ocupacional raciocinar naquele público que é TO, que é o público infantil, infanto-juvenil? Infantil já fala criança. Então, criança, elas também, né, vai ter as ocupações diárias dela, ok? Essas ocupações diárias vão também estar inseridas na somatória dessa sinergia ali, né, dessa complexidade ali, dessa união, não é nem complexidade, dessa união dos fatores pessoais com os fatores externos, que vão ser os fatores pessoais. Então, a estrutura corporal, vamos colocar, do José. O José, criança, ele tá com 3 anos. O José, uma criança neurotípica, o que acontece? Ele vai estar, deixa eu pôr um cabelinho nele aqui. O José, então, ele vai estar envolvido nos fatores pessoais dele, nas estruturas corporais, músculo, ossos, cérebro, órgãos do sentido, né? Olhos. Então, esse corpo vai ter a estrutura corporal dele. Também vai ter o sistema corporal dele, como a gente já falou. Então, a estrutura corporal é o músculo. O sistema corporal é o sistema músculo-esquelético. Então, esse sistema, junto com essa estrutura corporal do José, de 3 anos, o que acontece? Ele vai estar envolvido no fator externo. Ele vai estar envolvido em um ambiente, ele vai ter a casa dele, ele vai ter o quarto dele, ele vai estar envolvido na escola dele, né, ou na creche, no ambiente ali onde que, né, de aprendizado, de convívio social, né, pedagógico, e esses ambientes vão estar proporcionando ali as pessoas com quem ele convive nesse ambiente. Juntando então os fatores pessoais do José, a estrutura e o sistema corporal, ele também vai estar, esse corpo vai estar dentro desse sistema dos fatores externos, certo? Só que a gente tem que pensar que o José, ele está com 3 anos de idade,
certo? Quando a criança está com 3 anos de idade, eu entendo, falou que a criança, esse corpo, ele está em crescimento, ele está em ascensão, em desenvolvimento. Logicamente, essas estruturas e esses sistemas corporais, eles também estão em conjunto para o desenvolvimento. Eles têm que estar em conjunto, né? Com o desenvolvimento, eles necessitam estar, que também estão envolvidos em esses fatores externos que vão mudar ao longo do desenvolvimento também do José. O José de 3 anos, com esse corpo, hoje, com esses fatores externos, por exemplo, se ele tiver envolvido, né, numa casa com pessoas, né, e ele tiver numa escolinha, ele tiver o parquinho, o José de 10 anos, ele vai ter o mesmo corpo que está também em ascensão, mas que bem provavelmente vai estar em conjunto, os 10 anos, vai estar em conjunto com o desenvolvimento desses fatores pessoais, as estruturas e os sistemas corporais do José, que vão estar de acordo, né, os fatores externos vão estar de acordo com a idade de 10 anos, certo? Então, o TO que trabalha com o nicho infantil, ele tem que entender que a criança, ela tem esse sistema, ela tem as ocupações dela, tá? E aí você pode falar assim, Vivian, mas quais são as ocupações de uma criança? Vamos pensar? Uma criança, ela brinca, então a gente vai ter uma das ocupações, o brincar, ela vai ter participar das atividades de vida diária e cada vez que ela crescer, ela vai ficar para desenvolver as atividades de vida prática. Ela tem a escola ou creche, né? E ela tem o social dela. Esse aqui praticamente são as ocupações diárias de uma criança, que vão se modificando a partir do desenvolvimento cronológico em conjunto com essa ascensão desses fatores pessoais que a gente já viu, em conjunto com os fatores externos. Aí você vai falar assim, Vivian, ok, mas e agora em relação ao meu paciente que ele chegou para mim com 10 anos, mas ele está muito atrasado. Então ele tem um comportamento de uma criança de 3 anos. Esse é o ponto que você tem que trabalhar o seu raciocínio clínico, que é o quê? Se o seu paciente está com você, chega para você com 10 anos, mas o comportamento dele está de 3 anos, vamos colocar agora aqui o João. O que vai acontecer? O João, então, essa distância de ele está com 10 anos para que ele está com 3, o que acontece? Você tem que ver que quais são as atividades nessa lacuna, né, que são os pré-requisitos ali, para a gente potencializar para ele chegar, tentar chegar, né, chegar na idade cronológica dele. Para isso, você vai olhar, então, para os fatores pessoais. Então, ele tem 10 anos, mas a estrutura óssea, a estrutura corporal dele, de músculo, está aquém de uma criança de 10 anos. Então, logicamente, esse corpo, ele vai ter correspondência à funcionalidade de uma criança dentro do comportamento estrutural dele, ok? E o sistema também corporal. Então, ele tem um músculo, Vivian, de uma criança, o tamanho do músculo, essa estrutura, de uma criança realmente de 10 anos. Mas o sistema corporal dele
está correspondendo à funcionalidade de uma criança de 3 anos, certo? Então, o que que acontece? Só que o João, ele tá na escola, por exemplo, na casa dele, dentro do comportamento de uma criança de 10 anos, vamos colocar na escola, certo? Só que, então, essa demanda do ambiente está exigindo que ele tenha um comportamento, as ocupações diárias dele dentro do comportamento funcional de uma criança de 10 anos. Então, o seu raciocínio é entender o que está prejudicando ele é o fator pessoal, é o fator externo, são os dois juntos e como adequar isso, né? E é isso que você, como TO infantil, eu vejo as pessoas se confundindo isso, né? Então, eu tenho que, por exemplo, a criança de 10 anos, nas atividades de vida diária, ela já está iniciando ali as atividades de vida prática, mas o João, ele está ainda usando fralda, vamos colocar assim, né? Ele não está desfraldado. Então, eu tenho que pensar que, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, que o desenvolvimento, então, do João é uma escada. Então, o João está aqui de 3 anos, comportamento funcional, sendo que ele tem que estar aqui, comportamento funcional dele, dentro da idade cronológica. Então, qual é o próximo passo para 4 anos, para 5 anos, para 6 anos, para 7, para 8, para 9, para eu potencializar essa funcionalidade para ele chegar ao máximo possível das ocupações diárias de uma criança de 10 anos, ok? E diante disso, eu vou olhar então, se eu sei não, você já sabe que as ocupações diárias são fornecidas pelos fatores pessoais e pelos fatores externos, então você vai olhar para esses dois fatores. Ok, ele precisa, como eu falei, desfraude. Ok, então, primeira coisa que a gente tem que fazer, por que que essa criança não está desfraldada? É uma coisa estrutural? É uma questão, do sistema? É uma questão dos fatores externos? E aí é que você vai alinhando ali o seu raciocínio clínico nas ocupações diárias do João com os seus fatores pessoais do João com seus fatores externos e trazendo ali o equilíbrio, ok? O equilíbrio que eu falo na questão do raciocínio clínico mesmo, né? Que aí você tem como se fosse um mapinha ali de onde é que, para onde que você vai olhar para você encontrar qual que é o déficit ali que está impedindo o João de se comportar como uma criança de 10 anos e nortear esse caminho do tratamento. Gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários, tá bom? E vamos que vamos ao estudo do Spackman, que eu amo esse livro. E como eu falei, o meu objetivo é estar multiplicando aí conhecimentos dos terapeutas ocupacionais na TO infantil. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau, até a próxima.